Olá, que bom que estamos de volta ao nosso programa Nisto Cremos, as grandes verdades da Bíblia. Nós estamos hoje no estudo número 9 e vamos analisar sobre a vida, morte e ressurreição de Cristo. As mentes ofuscadas pelo pecado conseguem achar na Bíblia todo tipo de Deus. Uns acham um Deus vingativo e violento, outros acham um Deus apático que abandonou a humanidade porque se rebelou. Tem ainda os que encontram um Deus irado no Velho Testamento, que tem um filho amorável no Novo Testamento. As Escrituras revelam um Deus que manifesta incomparável interesse pela salvação da humanidade. Uma das passagens bíblicas mais famosas e mais recitadas em todos os tempos é esta que eu vou ler agora para você. Se encontra no Evangelho de São João, capítulo 3, verso 16. O texto diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No estudo de hoje, nós vamos conhecer mais a respeito da vida, morte e ressurreição de Cristo. Me acompanhe. A Bíblia revela que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Veja só esse texto. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quando Adão e Eva pecaram, Deus tomou a iniciativa de procurá-los com uma oferta de salvação. O texto bíblico diz assim: Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está a primeira grande promessa do Evangelho, já lá no livro de Gênesis. Deus prometendo um descendente da mulher que feriria a cabeça da serpente, do diabo, aquele que trouxe o pecado para a existência humana. O que vemos em Deus é uma inigualável mescla de graça e justiça. Uma plena disposição de perdoar, com decidida indisposição de ignorar a culpa. Parece um dilema. Por um lado, Deus não pode simplesmente menosprezar a gravidade do pecado e fazer de conta que não houve transgressão. Por outro lado, na sua atitude amorável para com suas criaturas, Deus não quer condenar o pecador. Somente na pessoa de Cristo é que nós podemos compreender como essas qualidades de caráter, o amor e a justiça de Deus, podem ser conciliadas uma com a outra. A questão é perdoar ou punir? Deus sempre apelou para que os pecadores se arrependessem de seus pecados, pois Ele não pode perdoar aqueles que permanecem no pecado. Deus deseja converter os pecadores em santos. A solene verdade é que todos pecaram. Não existe um ser humano que não pecou. Todos nós somos pecadores, isso é muito claro na Bíblia. E por causa disso, todos nós estamos sujeitos à morte. E quando eu falo morte, eu não me refiro apenas à morte biológica, à morte física. A Bíblia aqui está falando da morte eterna, da perdição eterna. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Isso está em Romanos capítulo 6, verso 23. É por isso que Deus, Ele precisa tratar o pecado com seriedade, senão Ele lançaria o governo do universo numa completa desordem. Ao mesmo tempo, porém, Deus anseia salvar o mundo rebelde. Ele odeia o pecado, embora manifeste o mais amorável interesse por todo pecador. Contaminado pelo pecado, o homem sequer consegue entender o amor de Deus, muito menos aceitá-lo por si mesmo. Veja o que disse o apóstolo Paulo a esse respeito. E desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Somente pela bondade de Deus. O outro texto diz assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Existe um tema na Bíblia chamado de o ministério da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, 19 nos apresenta da seguinte forma: a saber
que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. O processo de reconciliação tem sido associado com o termo expiação. Esse é um termo na teologia que denota apropriadamente um estado de reconciliação que põe fim a um estado de desestabilização das relações. Foi isso que Jesus alcançou com a sua morte na cruz. A reconciliação do homem com Deus. Mas o significado da palavra expiação vai além. Você deve conhecer um pouco a respeito do ritual do santuário lá no Antigo Testamento. Como é que funcionava toda aquela economia religiosa do povo judaico. Uma explicação rápida. Funcionava mais ou menos assim. Um pecador israelita cometia um pecado. Ao cometer um pecado, ele se sentia culpado, né? Era lançada sobre ele a culpa pelo pecado. Então, para obter o perdão do pecado, era necessário que ele pegasse um cordeiro do seu rebanho, conduzisse esse animal até o sacerdote, lá no templo, lá no santuário. E então, ele deveria confessar o seu pecado com as mãos impostas sobre a cabeça do animal. Nisso havia um simbolismo, ele estava simbolicamente transferindo o seu pecado para o animal. Em seguida, ele precisava matar o animal. Vejam que coisa dramática. O pecador tinha que sentir que uma vítima inocente, que não tinha nada a ver com o pecado dele, estava ali recebendo o pecado dele e morrendo por isso. Em seguida, o sacerdote pegava um pouco do sangue desse animal, levava para dentro do santuário e aspergia o sangue lá dentro. Então, vemos nesse cerimonial duas dimensões do ministério de Cristo. Todo esse cerimonial simbólico. É claro que o perdão alcançado não era por causa da morte do cordeiro. Aquele animal não tinha mérito nenhum para conferir perdão ao pecador. Era um gesto simbólico, né? E como eu disse, esse gesto apresenta as duas dimensões do ministério de Cristo. A primeira, simbolizada pelo animal que era morto, o que simbolizava a morte de Cristo como pagamento pelos nossos pecados. A segunda era a ação do sacerdote conduzindo o sangue até o santuário, símbolo da atividade intercessora de Cristo no santuário celestial em favor do pecador. Hoje nós vamos tratar da expiação mediante a morte de Cristo. Sobre a sua obra de intercessão, nós veremos mais adiante na lição número 23. A morte de Cristo na cruz foi a forma que Deus encontrou para garantir perdão ao pecador arrependido e, ao mesmo tempo, cumprir as exigências de sua eterna lei. Dessa perspectiva, a morte de Cristo foi uma necessidade. E entenda bem, uma necessidade, primeiramente de Deus e depois do pecador. A morte de Cristo, Deus precisava dela. Precisando Deus executar o juízo sobre o pecado e o pecador, o seu Filho assumiu o nosso lugar, o lugar do pecador. E o pecador precisava da morte de Cristo. Não há outra forma de receber o perdão de Deus a não ser aceitando a morte de Cristo como pagamento pelos nossos pecados. Quem não estiver disposto a isso, continua sujeito à ira e à condenação de Deus. Vejam o que diz o texto bíblico. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. São João, capítulo 3, verso 36. Quais são os efeitos da morte de Cristo? Através de Cristo, a ira de Deus é desviada do homem e dirigida contra si próprio, porque Jesus é Deus, é o Filho de Deus. Deus aceitou a Cristo como representante do homem e divino substituto que recebeu a condenação pelo pecado. Através do sacrifício de Cristo, o pecado é expiado ou remido. O pecador experimenta perdão, remoção da culpa pessoal e purificação do pecado. Por intermédio de sua morte, Cristo rompeu o domínio do pecado, extinguiu a escravidão espiritual
e removeu a condenação e a maldição da lei e ainda tornou disponível aos pecadores arrependidos a vida eterna. A humanidade passa a ser novamente propriedade de Deus. Assim, fica claro que Jesus morreu por causa dos nossos pecados. É isso que nos ensina a Bíblia. Isaías, o profeta Isaías, nessa passagem belíssima das Escrituras, que é o capítulo 53 do profeta Isaías, ele diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Que passagem maravilhosa, que passagem extraordinária, que revela exatamente o que Jesus veio fazer aqui. O que Jesus fez na sua vida e na sua morte na cruz, e que foi simbolizado no Antigo Testamento por todo o ritual do santuário. No ritual do santuário, o pecado era transferido para o cordeiro, para o animal. Após a morte do animal, o sacerdote pegava um pouco do sangue e o aplicava ao santuário para que o perdão pudesse ser concedido. Bem, agora que entendemos um pouco mais a respeito da morte de Cristo, sua necessidade, Deus precisava dela, o pecador precisava dela, seus efeitos e sua causa, vamos ver um pouco agora sobre o que a Bíblia fala a respeito da vida de Jesus. Jesus viveu uma vida santa. E quando nos submetemos a Ele, nossa mente se torna uma com a mente dele. Os nossos pensamentos são levados, como a Bíblia diz, cativos a Ele. E vivemos assim a sua vida. Quando nos apresentamos a Deus em contrição, Ele não vê as impurezas do nosso coração, e sim a pureza formada pela perfeita obediência de Cristo à santa lei de Deus. A mera crença na cruz não é suficiente. Necessitamos também da vida perfeita de Cristo, do seu caráter de justiça. A sua morte só serviu como pagamento pelos pecados da humanidade porque a sua vida foi de perfeita obediência. Se Jesus não tivesse levado uma vida de perfeita obediência, atendendo a todos os reclamos da lei de Deus, obedecendo em tudo, a sua morte não teria tido sentido nenhum. Assim, ao aceitarmos a Jesus como Salvador, a sua obediência é creditada a nós aos olhos de Deus. Outro benefício da vida perfeita de Cristo é que ela nos oferece um modelo de como viver. Um dos grandes exemplos de vida que Cristo nos dá foi a forma como Ele lidou com o pecado. Ao longo da sua vida, Jesus odiou o pecado e nunca se permitiu nem aproximar-se dele. Essa também deve ser a nossa atitude para com o pecado, total afastamento. E quanto à ressurreição de Cristo? O que aprendemos dela? Vejam, falamos a respeito da vida de Cristo, iniciamos falando a respeito da morte de Cristo, mas e a sua ressurreição? Que lições podemos extrair deste evento tão glorioso? Veja, Jesus teve uma vida de perfeita obediência à lei de Deus. Foi completamente justo diante do Pai. Portanto, ele não merecia morrer. Porque a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Jesus não teve pecado, não merecia morrer. Mas ele se ofereceu para morrer no lugar do pecador. Assim, quando nós o aceitamos, a sua perfeita justiça nos reveste, encobrindo os nossos pecados. Essa é a veste nupcial representada através da parábola. A sua morte substitui a morte do pecador. E a garantia de que tudo isso recebeu a aprovação do céu foi o fato de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Veja só quais são os resultados da ressurreição de Cristo. Em primeiro lugar, a ressurreição de Cristo nos dá a certeza da divindade de Jesus.
Desse fato resulta o que podemos chamar de a completude do sacrifício. Em segundo lugar, a ressurreição de Cristo revela o início da obra intercessora de Jesus como o nosso mediador, na qualidade de Deus homem intercedendo por nós no céu. A ressurreição de Cristo nos dá a certeza do triunfo de Cristo, a vitória de Cristo sobre as forças do mal. A ressurreição de Cristo promove erguimento do cristianismo acima de qualquer outra religião, acima do judaísmo e das religiões pagãs do mundo mediterrâneo e de todas as outras. Jesus é um Deus vivo, o que o diferencia dos líderes de todas as outras grandes religiões do mundo. Em quinto lugar, a ressurreição de Cristo deu poder à pregação dos apóstolos. Eles pregavam sobre aquele que havia morrido e ressuscitado. Em sexto lugar, a ressurreição de Cristo autentica a fé do cristão. A Bíblia diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. 1 Coríntios 15, verso 17. Portanto, a ressurreição de Cristo é o ponto culminante do seu ministério e da sua morte. E, finalmente, a ressurreição de Jesus confirma a realidade da vida após a sepultura e demonstra a confiabilidade das promessas de vida eterna nele, feitas por Deus. A sepultura não é o fim. A Bíblia assegura a ressurreição dos filhos de Deus na volta de Jesus, para que eles vivam eternamente com Ele. E isso só será possível porque Cristo venceu a morte. Como eu já disse, a grande diferença entre o cristianismo e todas as outras grandes religiões do mundo é que o fundador do cristianismo não ficou no túmulo, ele vive e reina para sempre. E o melhor de tudo, ele se oferece para viver no coração de todos os que o aceitam. Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto e seu olhar. Veja os cravos em suas mãos e em seus pés. Açoitado ele foi, rejeitado ele foi, e ele era um rei, coroado foi, mas a coroa era de espinhos. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você que ele o preço pagou e por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor, sou tão pobre, miserável pecador. No Calvário meu Jesus se entregou, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, e sobre si levou toda a culpa e dor. Por suas feridas ele nos salvou. Foi por amor que Jesus se
que seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que ele o preço pagou e por amor nos salvou. Sacrifício se fez, aceitou morrer em nosso lugar. Foi por amor, foi por amor e foi por você. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que ele o preço pagou. Por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor. Mesmo assim, Jesus me aceita com amor. A grande verdade do estudo de hoje é esta. Na vida de Cristo, de perfeita obediência à vontade de Deus e em seu sofrimento, morte e ressurreição, Deus proveu o único meio de expiação do pecado humano, de modo que os que aceitam essa expiação pela fé possam ter vida eterna e toda a criação compreenda melhor o infinito e santo amor do Criador. Esta expiação perfeita vindica a justiça da lei de Deus e a benignidade de seu caráter, pois ela não somente condena o nosso pecado, mas também garante o nosso perdão. A morte de Cristo é substituinte e expiatória, reconciliadora e transformadora. A ressurreição de Cristo proclama a vitória de Deus sobre as forças do mal e assegura a vitória final sobre o pecado e a morte para os que aceitam a expiação. Ela declara a soberania de Jesus Cristo, diante do qual se dobrará todo joelho no céu e na terra. Esta é a verdade e eu creio nisto. No próximo tema nós vamos estudar um dos assuntos mais admiráveis da palavra de Deus, a experiência da salvação. Espero vê-lo nesta oportunidade.